Olá, gente, bom dia. Bom, eu fiz a publicação de um texto ainda há pouco, no qual falava sobre o amor líquido, de forma muito sucinta, e aí eu resolvi vir aqui falar um pouquinho mais para vocês, diante dessa sociedade líquida que vivemos, né? Uma modernidade líquida. Então, se ouve muito falar nesse termo hoje em dia, mas é algo que em meados de 2002, 2003, o sociólogo Bauman já falava, né, acerca desse fenômeno. E nesse período no qual ele escreveu sobre isso, a gente nem vivia assim, nem tinha tanto acesso à tecnologia como hoje, mas concluímos que muito do que ele falava, né, muito do que ele escrevia faz todo sentido, é um assunto muito pertinente, um assunto muito atual, né, se faz presente hoje no nosso contexto. Assim como tudo na nossa vida muda, o fato é que as nossas relações humanas, elas também mudaram, né? Na verdade, essa mudança, quando eu me refiro a mudança, eu me refiro mais a uma decadência que as nossas relações elas tiveram. E essa decadência ela se deu principalmente com o advento da tecnologia, que contribuiu assim de forma significativa para que a forma como nós nos relacionássemos fosse modificada, seja nas nossas relações pessoais, sociais, interpessoais, enfim, nas nossas relações humanas mesmo, houve uma modificação, né, da forma como nós nos relacionávamos antes e da forma como nós nos relacionamos hoje. E essa mudança, ela contrasta muito com a proposta em si da tecnologia, porque até então a proposta da tecnologia seria de unir, e a proposta seria essa, né? De unir pessoas distantes, mesmo que através das redes sociais. Porém, o que acontece é que, apesar de unir pessoas distantes, essa tecnologia ela acaba afastando quem está perto. Então, nós vemos um grande contraste, não na proposta da tecnologia em si, mas na forma como nós interpretamos essa proposta, esse intuito, né? Porque o intuito seria unir pessoas. E assim como a tecnologia tem facilitado o início das relações, também tem facilitado os términos, né? Nessa modernidade líquida, os laços humanos, eles estão se tornando cada vez mais frágeis, né? E o significado do amor já é algo completamente diferente do significado que nós tínhamos, né, anteriormente. E aí esse sociólogo, pesquisador, professor, né, Bauman, como eu já falei no início, em 2002, 2003, ele chamou esse fenômeno de amor líquido, né? E é muito comum, assim, nós vermos pessoas sem paciência para construir relações, sem paciência para o amor, sem paciência para o trabalho, enfim, sem paciência para a vida, né? Principalmente nesse mundo tão corrido, né? De trabalho, de rotina, no qual nós vivemos em constante pressão, sob pressão. E aí a gente se pergunta, né, qual a qualidade das nossas relações? Como é que nós temos nos relacionado com o outro? Porque assim, nós devemos ter essa preocupação, nós devemos ter esse pensamento. Nós somos responsáveis pelo que cativamos nos outros, né? E aí nós temos uma responsabilidade afetiva, emocional, né? Com quem quer que seja que nós venhamos a nos relacionar, nós temos que ter essa reflexão. Como nós costumamos ter uma imagem lírica, né, de que o passado ele sempre é mais bonito do que o presente. Por exemplo, os relacionamentos de antigamente eram mais duradouros, os filmes de antigamente eram mais românticos. A gente tende, né, a romantizar o passado, porque de fato é algo que nós não estamos mais lá para vivenciar. A gente tende mesmo, aquele momento era muito legal,
porque a gente meio que desvaloriza o hoje e supervaloriza o passado, né? Isso é algo até meio que cultural dos seres humanos. Nós tendemos sim a ver a parte boa do nosso passado, seja das pessoas que já passaram pela nossa vida. Enfim, essa nostalgia, ela faz parte de todos nós, né? A gente tende a voltar um pouquinho, a ficar lembrando. Por exemplo, antigamente tinha aqueles casamentos que duravam 50 anos. Hoje, quem é que está disposto, de fato, quem é que está disposto a viver um relacionamento para ficar junto durante 50 anos? As pessoas têm medo. Quando falam em anos, as pessoas ficam logo com medo, né? Mas a que preço custou esses 50 anos? Quantas renúncias? Quantos choros? Quantas alegrias? Enfim, né? Eu não estava lá, mas eu penso sobre isso. A que preço que custaram esses 50 anos? E hoje, quando se termina um relacionamento, né, as pessoas elas têm a oportunidade de encontrar outro através de um simples aplicativo, de uma forma tão rápida como ela terminou o anterior, né? Tudo muito rápido. Nós não estamos nos permitindo vivenciar o luto, a perda, né? Afinal, por que perder tempo? Para que perder tempo? Mas não, é necessário a gente parar, é necessário nos resguardar, é necessário se permitir o luto da perda de alguém que fez parte da sua vida. É necessário. Como eu já disse anteriormente, nós temos responsabilidade, sim. Nós temos responsabilidade nas nossas relações, nós temos responsabilidade com nós mesmos, mas nós temos responsabilidade com os outros também, né? Que nós nos relacionamos, seja efetiva, emocionalmente falando, mas temos o poder, gente, de ajudar, edificar alguém, mas também temos o poder de contribuir para a destruição de alguém. Assim, me preocupa muito as pessoas que terminam relacionamentos e assim, muito rapidamente já engatam outros relacionamentos, sabe? Vivem numa cadeia de relacionamentos que não consegue se permitir ficar só. Nada contra, gente, eu não tenho nada contra, porque o livre-arbítrio tá aí, cada um, né, decide o que é melhor para si, dentro do seu conhecimento, né, próprio. Mas vale refletir, porque um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Do que eu tô falando? Que um dia nós seremos cobrados, não de forma externa, não pelo outro, mas uma cobrança interna acerca dessa responsabilidade que eu tô falando para você, dessa responsabilidade pessoal, dessa responsabilidade com o outro, mas principalmente a pessoal. E aí, para concluir, né, eu acho a liquidez, sim, importante, ela tem a sua importância. A liquidez, ela deu voz a muita gente, né? Depois desse período, após esse período, muitas pessoas tiveram a oportunidade de se colocar de forma mais efetiva. Porém, sempre, em todo e qualquer cenário, vai existir o lado bom e o lado ruim, né? Então, eu acho sim que ela deu voz a muita gente, mesmo que algumas pessoas não saibam usar essa voz, esse poder de forma adequada, mas muita gente aí tem se colocado, facilitou muito, ela tornou as coisas mais fáceis, né, de fato. Você hoje não precisa se prender tanto a tudo, por exemplo, tem a sua eficácia no sentido de te proporcionar uma mais rápida resolução, digamos assim, em muitos aspectos hoje. Mas nisso tudo, o que me preocupa é o excesso. Como, de fato, não se perder diante de tantas opções, né, que essa sociedade, essa modernidade líquida te proporciona, os amores líquidos têm te proporcionado através de aplicativos, né, de redes sociais, onde tem facilitado essas interações, essas relações. Como não se perder, né? Nós construímos
na maior parte do tempo, um ideal de relacionamento, um ideal de vida. E a partir do momento que nós construímos esse ideal, nós buscamos esse ideal. E buscamos em um perfil, buscamos em outro. Bom, são tantos ideais que nós criamos, né? Como não se frustrar e acabar sozinho? Mesmo que de vez em quando role uma ficada aqui, outra ali. O fato é, gente, que as relações, principalmente as amorosas, elas são um eterno ceder. Se você não aprendeu isso, ainda está em tempo. Porque, de fato, esse é um dos principais segredos de uma relação duradoura, de uma relação saudável. Porque quando eu falo em ceder, eu não falo de repressão, não. Eu falo de diálogo, eu falo de entendimento. Eu falo que para que a gente consiga estar em um relacionamento é necessário que sim, que a gente se ajuste, né? Que a gente esteja principalmente disposto a isso. Porque senão, de fato, as nossas relações elas não tendem a durar. É muito difícil, são duas pessoas diferentes se relacionando. Aí você coloca dois contextos diferentes, duas criações diferentes, dois ambientes familiares diferentes, né? E aí